2 Coríntios capítulo 7. Quem tem Bíblia, quem não tem, senta perto de um crente, tu vai ver que é coisa bem boa. Eu sou Bíblia. Aí, vai orando, vocês vão orando aí, tudo sem Bíblia. Aí, fecha os olhos e começa a orar. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Podemos ler? Diz a tradução que está ali: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Podem fechar a Bíblia. Nós precisamos entender algo muito sério na vida cristã, porque a palavra de Deus, se nós observarmos, ela tem uma posição muito clara: sem santidade ninguém vai ver Deus, ninguém. Então nós precisamos entender esse assunto. Queridos, a criança nasce santa? Não. A criança nasce pura, inocente. Por isso que existe a fase da inocência. Mas ela não nasce santa. A santidade, ela não é algo pronto e preparado. Por isso que o texto diz: aperfeiçoe. Então isso nos dá a entender que isso é um processo, que tem um início e um fim. O problema é que sem esse fim tu não vai ver Deus. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio lógico bem simples. Se tu não vai ver Deus, é porque tu não vai estar no céu. É simples. Sem este elemento chamado santidade, você não vê Deus. Não vendo Deus, você não estará no céu. Segunda opção: purgatório. Na casa da sogra. É inferno. Se você observar no hebraico, há uma expressão que é a principal para santificação, gadash. E se você olhar esta expressão no hebraico, ela tem um ciclo de evolução. E é sobre esse ciclo que é o aperfeiçoamento que nós devemos trabalhar. Ninguém pode almejar simplesmente: eu gostaria de ser que nem aquele homem. Mas tu sabe o que aquele homem fez para chegar naquele ponto? Eu quero me espelhar no apóstolo Paulo. Eu quero me espelhar em Salomé, Débora, Esther, seja quem tu quiser da Bíblia. Observe que existia uma escala de ações que levaram essa pessoa a chegar nesse nível. A santificação não começa onde você pensa. O processo é mais básico, porque a gente diz: eu vou começar em culto, e vou dar dízimo, e vou cantar, e vou dar esmola. Está equivocado. Gadash, quando tu olha no hebraico, a primeira etapa da tradução deste processo significa cortar. Cortar. Isso mesmo, cortar, passar a faca. Quando tu corta alguma coisa, é porque tu abre aquilo. Quando tu corta qualquer coisa, aquilo fica aberto. A ideia do processo de santificação na vida do crente é começar tu cortando coisas que têm que aparecer. É natural que quando nós vamos crescendo, e à medida que tu vai amadurecendo, tu aprende a contornar situações. Vocês nunca ouviram falar de pessoas que depois de muitos anos se descobriu que tinham outra família? Tem pessoas que descobriram um meio-irmão no enterro do pai. Como é que ele conseguiu a vida inteira esconder aquele adultério que levou a uma gravidez? Pois bem, escondeu. A vida cristã, quando o processo de aperfeiçoamento da santificação, Jesus deixa claro: a primeira etapa, corta.
a tua vida. Para quê? Para abrir o que tem dentro dela. E isto vai ter uma diferença, isto vai causar uma diferença, isto será uma diferença no fim da história. Meu irmão, quando tu abre algo, tu quer ir direto ao assunto. É a segunda tradução de cortar vindo do Gadashi. Até porque a minha formação é exatas. Então, quando eu começo a conversar com uma pessoa, e a pessoa começa, bem, veja bem, eu nasci em Corupá e subi essa serra. Filho, fala, corta Corupá, vai, fala o que é. E vai dando volta, e vai dando volta, e vai dando volta, e nunca chega onde tem que ser. A vida cristã não é para ser assim, filho. Aperfeiçoar a santidade é tu ir direto, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu sou um baita mentiroso. É isso aí. E tem uns crentes tem uns crentes que dobram o joelho. Santo e excelso e amado Deus que senta no trono de glória. Não, corta tudo isso. Ó Deus, o negócio é o seguinte, eu estou irritado hoje, quero dar um tapa. Não, feito. Vai direto. A gente fica dando voltas para chegar na presença de Deus e nunca chega. Sabe por quê? Porque o aperfeiçoamento da santidade está corrompido. Jesus nunca condenou pessoas que estavam em pecado por vir diante dele. Ele condenou pessoas que tinham noção que estavam em pecado e não queriam mais se mudar, não queriam mais se transformar, não queriam mais se modificar. Essas pessoas tiveram problema com Jesus, mas todos que vieram a ele, de nenhuma maneira foi lançado fora. Mas Jesus deixou claro, vem direto ao assunto e vem cortando, para nós entender isso aqui. Por que tu precisa cortar? Quando tu corta, por exemplo, se esse microfone começar a me eletrocutar, tu tem dois caminhos: tentar arrancar ele da minha mão ou cortar o fio. Por quê? Porque tu interrompe o processo do problema. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: tudo é lícito, mas o quê? Por quê? Por quê? Se tudo é lícito, a irmã que quiser vir de maiô próximo culto, pode largar-lhe um maiô bem bonito e vir para o culto. É lícito, o maiô é teu. Pergunta, convém? Eu quero andar agora pelas ruas de São Bento com 3 botões da camisa aberta, mostrando correntão, uma cruz bem dourada. A camisa é minha, a corrente é minha. Convém? É lícito? Convém? Se tu não cortares algumas coisas na tua vida, tu não interrompe esse ciclo do ilícito, e tu acha que é normal. Eu já vi pessoas virem à igreja para ficar no Facebook. Por que veio? Eu já vi pessoas virem à igreja de fone porque a seleção brasileira estava jogando e ele não queria perder o jogo e estava aqui. Aí o cara dava uns glória meio perdido com a pregação. Claro, ele estava dando glória porque era quase gol. Eita, Jeová! Não tem nada a ver com a... Tu saiu de casa, interrompeu um ciclo, ou de sono, ou de descanso, ou de lazer. Por quê? Tu começou um outro ciclo na presença de Deus. Por que tu precisa iniciar o processo da santificação, sem a qual ninguém verá Deus? Cortando, porque é nesse momento que tu interrompe o que é lícito, mas tu, não vou escandalizar o meu irmão, não vou escandalizar a minha irmã, esse comentário eu preciso fazer, essa opinião eu preciso emitir, esta brincadeira não vai magoar? É lícito, mas convém? O crente tem que ter um bom senso, e quando falta, o Espírito Santo tem de sobra para te dar, e ele vai ajustando isso. Iniciado o processo, tá? Decidi interromper, vou direto ao assunto com Deus, tu vai para a segunda fase do jogo, que é quando tu começa a separar as coisas.
o programa dos Alcoólicos Anônimos, a quem participou aqui da igreja ou conhece, tem parente que já participou, nem vinagre de álcool usa. E qual é a instrução? Te afasta disso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, nós tínhamos um retiro, foi anunciado fartamente, acabaram as inscrições e eu estava na casa dessa pessoa, que chegou para mim: eu preciso que vocês burlem o que for preciso para enfiar o meu filho nesse retiro, porque Deus tem que falar com ele. Eu, irmã, vai falando. Ela, só um pouquinho, eu preciso regular, ainda era o DVD, eu preciso regular o DVD para gravar minha novelinha. Vantagem que eu tinha de ir na cozinha, pegar uma frigideira no meio da cabeça dela. Só um pouquinho, a novela tu não pode deixar de ver, porque é o teu prazer da vida. Mas e orar pelo teu filho, dá ou não dá? Quer dizer que eu tenho que resolver a vida do teu filho. Eu fiquei vendo, o que essa mulher quer da vida? Meu irmão, quando eu interrompo alguns ciclos, a etapa número 2 diz eu me afastar desses ciclos. Tem chaves que tu vai ter que desligar. E não vem, eu peço oração. Não. Tem coisas que são lutas tuas. E a Bíblia está cheia de referências. Esta peleja é minha e eu vou ter que encarar ela. Eu não posso estar te monitorando. Essa igreja não fornece tornozeleira, ela não tem sistema de monitoramento televisivo, ela não tem drones espalhados pela cidade. Então, meu irmão, nós não temos como ver se tu anda dizendo alguma coisa que não deveria sair da tua boca, nem se nomear entre nós essas coisas. Eu, desde que decidi, se eu vou andar em santificação, é óbvio que tu não vai me ver num baile funk. É óbvio que tu não vai me ver em zona braba aí. É óbvio. Mas irmão, mas e quem vai lá evangelizar? Nós vamos lá evangelizar. Então nós vamos lá evangelizar. É nós que vamos lá. A igreja vai lá evangelizar. Nós vamos ter um trabalho e vai lá um grupo. Ai, pastor, vem aqui em casa orar, meu marido viajou. Ai, tô tão enfermo, uma hora por mim. Ai, irmã, vou te mandar umas 14 mulheres de oração, botar fogo na tua casa. Eu me afasto de laço. A Bíblia diz: te afasta da aparência do mal. Não é nem mal, é aparência. Me afasto. Porque depois que diz, olha, eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul. Ele é um pastor lá. E quando éramos jovens, ele trabalhou junto comigo. E uma vez uma irmã pediu carona. Nós saímos de um culto e ela estava no culto e disse: tu me dá carona até meu emprego? E ele prontamente: mas te levo. E saíram os dois cantando os 3 hinos da harpa, rua fora. Sabe onde que a irmã trabalhava? Na lavanderia de um motel. Olha que... Explica isso. Um pastor chegando no motel com uma irmã. Até ele explicar que estava dando carona, vindo num culto, que era uma lavadeira lá. Estavam os dois excluídos, o motel queimado. Meu irmão, foge, te afasta. Tem coisas que eu não curto na internet, tem coisas que eu não publico na internet, porque isso é laço. Decisão para quem está aperfeiçoando a santificação é: te afasta disso, desliga esse assunto. Então hoje, se tu vieres falar alguns assuntos comigo, eu já desliguei ele. Tu vai ficar falando com uma parede de camisa verde e casaco azul. É isso que tu vai fazer. Porque esse assunto eu já desliguei. Tu não conhece ninguém que está extremamente decepcionado com o crente por causa de fofoca? E se essa pessoa que parou para ouvir a fofoca tivesse desligado o botão, o fofoqueiro teria falado com uma parede. Meu irmão, o murmurador, sabe onde que ele encontra a guarida? No ouvido curioso. Porque se é meu irmão, sabe o que? Tem um falecido pastor que ele tinha a seguinte estratégia: Modesto, essa é para nós, para mim, para ti e para o Léo.
Porque o fofoqueiro, tu sabe quem é. O murmurador, tu sabe. Chega até a mancar com uma perna. Tu sabe. Sabe o que esse pastor fazia? A técnica dele era infalível. Ele chegava, irmão, antes de tu começar a falar, vão orar um pouquinho. Vamos dobrar o joelho e orar um pouquinho. Ele começava a orar, orava 5 horas. Ele arrancava orando lá pelos missionários de Aceguá, abençoou o prefeito de Aceguá, meus vereadores de Aceguá, até chegar em Bagé, foi 2h30. Fofoqueiro, ó. Quando abriu o olho, só estava ele e os anjos cantando hosana ali. Meu irmão, quer acabar com o murmurador? Convida para orar. Usa técnicas para desligar a chave, porque tu vai ter que te separar de algumas coisas. Meu irmão, tu querer vir correndo para a igreja e voltar correndo para o que tu estava fazendo antes, se não for para edificar, é perda de tempo. É perda de tempo. O que é tu separar coisas? Coloca de lado. O crente, a maioria deles, tem um problema com senso de prioridade. O que é mais importante hoje? Tu aceitar o convite dos teus filhos e ir passear, ou tu mandar todo mundo ficar quieto porque às 11 horas tem jogo? Aqui, ó, ninguém fala que eu quero ver Fórmula 1, e o que falar apanha. Qual é o teu senso de prioridade? Tu não conhece ninguém que já foi xingado dentro de casa. Todo mundo cala a boca, começou a minha novelinha. Nunca ouviram essa frase? Ela é dita em casa de crente. Meu irmão, o que é a segunda etapa depois de tu cortar alguma coisa? Tu coloca aquilo de lado. Pensa no princípio de uma carne com gordura que tu tem que limpar para não comer toda aquela gordura. Tu corta e põe de lado aquela parte que tu não vai utilizar. Na vida cristã não é diferente. Coloca de lado o que não é prioridade para a tua salvação. Porque adianta tu ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Adianta tu ter um patrimônio que o teu neto vai morrer rico, mas tu vai para o inferno? Adianta? Então fica com o conselho que a Bíblia dá. Não quero ter muito e também não quero ter pouco. Eu quero ter o suficiente para ser fiel. E isso Deus dá ao justo. Eu gostaria de poder fazer umas viagens, uma das mais bonitas, mas por não conseguir fazer agora, não vou negar minha fé e nem vender minha alma para o diabo. Uma hora isso acontece e Deus dá aos seus enquanto dorme, diz a Bíblia. Meu irmão, uma terceira etapa, que é a terceira fase desse processo. Tu cortou, tu separou. Agora, vamos lá. Vamos pensar ainda na carne, que tu foi cortando, tirou a gordura, tá ali, só o bifão ali, feito. Tu começa então a te preparar. Tu corta, tu separa, e agora tu começa a te preparar. Algumas mulheres aqui dentro reclamam do marido, que às vezes a mulher está falando e o marido, mas não entendeu nada. Às vezes eu estou com as crianças atrás e a Simone fica no banco do lado e eu fico falando com meus filhos atrás de mim, falando para-brisa. E elas dizem, cara, ninguém está entendendo o que você está falando, porque você está falando para frente e ainda abaixo. Os 3 estão atrás de ti, está tudo errado isso aqui. Meu irmão, tu achas mesmo, minha irmã, tu acha mesmo que hoje viria um anjo descendo do céu batendo asa? Minha serva, te revelarei o futuro de 2020. Tu acha que não tem que ter um preparo para te receber isso? E isso acontece? Acredito. Deus revela. Mas revela para quem? Para quem é avoado? Tem gente que não sabe aqui dentro o que almoçou. Se tu apertar bem apertado, não sabe o que fez às 3 da tarde. Mas está bêbado? Só um pouquinho. Quantas vezes tu já ouviu a palavra de Deus vindo para ti? Te ajeita, te ajeita, te ajeita. Uma hora a casa cai.
Meu irmão, nós temos que nos preparar para receber a palavra em nosso coração. Nós temos que nos preparar para receber Deus. Não é ir no mercado comprar azeite. Não, tu está falando da salvação, não de fritar peixe em casa. E tu acha que isto é barato? Custou sangue de Jesus, não é barato. Como é que tu começa a te preparar? Tu começa a dispor o que tu é para Deus. As pessoas aqui que são mais ativas dispõem isso para Deus, esse dinamismo. As pessoas que são mais calmas, mais resilientes aqui, dispõem isso para Deus, porque a igreja precisa de pessoas que queiram ouvir e sejam um túmulo. Daqui não sai nada. A igreja precisa de pessoas que depois queiram varrer essa igreja, mas que gruda, receba a unção da vassoura e deixa Deus te usar, vai varrer. A igreja precisa dos dois. Então, quando tu começa a te afastar de muita coisa, você começa a ver quantas coisas boas tu pode fazer para Deus. E tu tem que dispor isso para Deus. Por isso que é inaceitável você dizer que não pode fazer nada para Deus. É inaceitável, sabe por quê? Tu rompe um princípio bíblico que Deus criou um inútil. E Deus não fez isso. Deus disse: é para frutificar, e na velhice também é para frutificar. Então, meu irmão, não vem, pois eu não sei fazer nada, fica meia hora comigo, vou te ensinar a engraxar um sapato. Aí tu começa a engraxar sapato dos irmãos, os irmãos sentados aí, tu só embaixo dos bancos. Como que não faz nada para Deus? Meu irmão, minha irmã, tu tem que dispor o que tu tem para Deus. Deus, eu tenho um fôlego de vida, que na verdade não é teu, é dele. Porque a hora que ele decidir, desliguei o disjuntor, tu caiu morto. Acabou, simples assim. Tu tens disposição. Eu não estou vendo absolutamente nenhum cadeirante aqui, nenhuma pessoa amputada, nenhum cego. Tu és sadio. E tu dispôs isso para Deus? Ou tu decidiu reclamar porque o arroz não estava como tu queria? Segunda coisa que tu tens que pensar quando tu começa a dispor a tua vida para Deus, tu começa a arranjar. Mas não é arranjar no sentido de vou empilhando, não. Tu tem que organizar a tua vida. Se tu tem tempo para fazer ginástica, tu tem que ter um tempo para oração. Se tu tem tempo para ficar vendo não sei o que, tu tem tempo para ler Bíblia. Tu tem que arranjar as 24 horas. Não é salutar você dormir só 2. Está provado cientificamente que isso está equivocado. Mas também não é salutar você dormir 14. Então, para aí. Tu tens que trabalhar? Então tá. Tu tens que estudar? Então tá. Tu tem que tomar banho, jantar, não sei, tá. Quanto tempo sobrou para Deus? Arranja. Aos que são universitários aqui, eu não tenho pena nenhuma de vocês. E quero que, olha, não estou nem aí para vocês. Porque quando eu era, meu irmão, andava de ônibus. E quando perdia ônibus, porque eu não tinha dinheiro, eu andava 10 quilômetros a pé para ir para casa. E tu acha que meu pai, quando eu chegava em casa, ele... Minha ovelha é perdida. Chegou. Que se eu fizesse barulho para entrar em casa, ainda dormia tomando uns tapas. Irmão, não tem pena se tu tem amanhã, tá chovendo, vou me molhar, que te molhe. A vida, a Bíblia diz, vocês vão passar por tribulação nesse mundo. Pronto. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e vós vencereis. Arranja a tua vida para que dentro deste arranjo tenha espaço para Deus. Porque, queridos, cuidado com esse processo, porque ele tem um segredinho que eu já vou revelar. Quando tu te desorganiza, e aos que estão aqui dentro, eu quero falar só com as pessoas que já oraram, mas oraram muito. É fácil voltar a orar depois de parar? As pessoas que têm hábito de orar, vão lá, 1 hora por dia, 2. Para de orar por 1 mês e depois tenta voltar. Meu filho. Mas, Virgem Maria, tu pensa até pegar num terço e ficar Ave Maria cheia de graça, Senhor, que eu vou subir Ave Maria, porque é mais fácil. Depois que tu para de orar, retornar à oração é uma dificuldade. Depois que tu te afasta da Bíblia,
tu voltar a ir para a Bíblia, se tu não te organizar, tu nunca mais lê Bíblia. Nunca mais. E aí, como é que faz? WhatsApp, qual de vocês é? Os bonitinhos, hein? Qual de vocês recebeu hoje pelo WhatsApp Bíblia? Recebeu a mensagem: ó, vai te converter e vai ler Bíblia. Qual de vocês? Olha o outro, é comigo? Tu corta, tu separa e tu prepara. Esse é o caminho para começar a pensar numa etapa que começa a ter lampejo de espiritualidade, que é a dedicação. Tu percebeu que para algumas pessoas não é incômodo visitar doente? Tu nunca conheceu ninguém que disse ter vergonha de fazer tão pouco para Deus e tu fica apavorado de quanto essa pessoa trabalha para Deus? Tu diz, não pode. E a pessoa se diz ainda, cara, eu sou inútil. Gente, como é inútil? Porque tu fica com vergonha de ouvir história. E o sujeito, estou fazendo pouco. Eu estou fazendo pouco. Por que as pessoas estão deixando de se dedicar a Deus? Tem resposta na Bíblia. É só tu ler Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou tu amas a um e aborrece ao outro, ou tu aborrece o outro e ama um. Algumas pessoas vinculam isso ao dinheiro. Não. Eu quero desfazer. Eu vou ser agora junguiano. Eu vou desconstruir esse teu conceito. Não. Meu irmão, se o amor do mundo está em ti, é porque o amor de Deus não está em ti. Se tu não tem tempo, não tem vontade, não tem desejo de dedicar parte do teu dia à busca a Deus, é porque o amor do mundo está cravado dentro de ti, mas até a tampa. E isso uma hora vai voltar para ti. Como? Pela frieza no coração. Por se multiplicar. Não é a corrupção, por se multiplicar fake news, por se multiplicar... Não. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o iníquo, a falta de justiça, falta de equilíbrio. Por se multiplicar a iniquidade, acontece a gelificação do coração. E aí, para mim, faz 3 anos que eu não leio a Bíblia. Também, vou no culto. Deus fala através da palavra com cada um que está aqui dentro de um jeito diferente. Tem versículos que eu lendo, eu tenho uma interpretação, mas pergunta para uma viúva lendo aquele versículo como ela vê. Pergunta para um pai que enterrou um filho lendo aquele versículo, como é que ele entende. Pergunta para uma pessoa desempregada que não tem o que comer, como ele entende aquele versículo. A Bíblia fala no mesmo versículo de multiforme sabedoria com todo mundo, e fala. O problema é, eu estou me dedicando para ouvir isto? Se não está mais no meu cardápio do dia, eu não arranjei o tempo para Deus, meu irmão, então vai vendo a Globo aí, vai vendo o que o William Bonner está dizendo sobre o Brasil, vai vendo o que a Bandeirantes fala, porque a Bíblia fala completamente o contrário. A Bíblia diz que não é para nós ter medo, é o que a Bíblia diz. Quando tu pensa em dedicar a tua vida a Deus, tu tens que pensar sempre na questão de empregar para Deus o que você tem. Pode saber que aqui em São Bento, e não só aqui, em qualquer cidade do planeta Terra, tem pessoas que estão carentes de um trabalho que você poderia fazer, que alguém poderia fazer. Nós temos grupos etários nessa cidade que não estão sendo alcançados, e há pessoas aqui dentro que poderiam alcançar essas pessoas. Uma vez eu estava em Gravataí e eu fui numa reunião e uma das pessoas na reunião me deu uma pedrada que eu nunca mais esqueci. Que nós estávamos lá, maior igreja da cidade, não sei o quê, e tu vai com uma arrogância e um zunhão desse tamanho. E eu achando que eu estava a joia da coroa, agora eu vou a candidato a prefeito, nem que seja de Aceguá, mas que eu vou. E aí,
levantam uma pessoa bem mirrada, tu via que ela estava doente. Eu tenho um trabalho com aidético, porque eu sou soro positivo, há 15 anos em Gravataí, e vocês nunca vieram nos visitar. Cruz, eu queria ver o que ia acontecer comigo se eu pedisse para aquele cara orar por mim. 15 anos, eu estava arrotando que eu era a maior igreja da cidade, eu não tive a capacidade de um dia tentar entender que trabalhos não foram alcançados em Gravataí. E aí tem uma clínica de aidéticos que está há 15 anos gemendo sem ninguém botar o pé lá para orar. Onde é que estava a igreja? Onde é que estava? Sentado em banco. Ser igreja é te mandar para a rua. Tu sabes de algum grupo que não está sendo alcançado nessa cidade? Se Deus está falando contigo, emprega esforços para chegar lá. Porque se tu ganhar vale. Hoje teve um mendigo na nossa porta. Aí ele tocou campainha, eu fui, não vira as costas para mim. Tu é a quarta casa. Se tu virar as costas, é a quarta casa virar as costas. Só quero um cobertor porque eu vou dormir na rua. Eu disse, não, só com isso não vai ir. Aí eu perguntei, tu tem alergia à lagosta? Porque tem uma lagosta aqui, vai que seja alérgico à lagosta, sei eu. Aí eu fui lá e juntei umas coisas e dei. Ele, qual é o teu nome? O meu é Cláudio, e o teu? Davi. Eu existo, é filho de crente. Davi. Posso te abraçar, Davi? O cara começou a chorar. Ele foi descendo a rua e eu fiquei, olha. Ele parou na frente de uma das casas, que eu acho que fechou a porta para ele. Obrigado, Senhor, pelo Cláudio. Abriu a mão para mim. Aos berros na frente da casa. Eu disse, gente, eu só me escondi. Vamos ver se eles acham esse Cláudio aí. Irmão, não me custou nada parar para ouvir um cara que eu nunca vi. Não me custou nada. Eu vou empregar algum esforço para ver se aquele cara um dia aparece aqui. Qual é o problema? Então dá para te fazer algo fora desse culto. Dá para te fazer. Só precisa empregar esforço para isso. E que não me custou nada fazer isso. Nada. Davi fez muito mais bem a mim do que eu a ele. Porque eu dei do que em tese não precisava. E ele vai dormir. Eu estava vindo para cá agora, eu vi ele ali no INSS, deitado na marquise, enrolado no edredom da minha sogra. Eu dei um dela. Ela veio aqui, dei um dela. Dedicar é pôr ao serviço, então. Meu irmão, é pôr ao serviço. Então, olha, eu falei para o pastor Ayrton, vamos trabalhar, mano, sim, vamos, tem coisa para fazer. Então não dá para te esconder nos teus, pois é, tu viu o estatuto do idoso, mas eu vou pegar esse estatuto do idoso, até porque eu estou dentro dele com esse cabelo grisalho. Meu irmão, te põe a serviço para Deus e vê o que ele vai fazer. Eu ouvi uma vez um pastor que está no Paraguai há muitos anos, e ele estava numa conferência da Junta de Missões, e ele disse algo que eu nunca mais esqueci: se tu não sabe fazer nada, porque eu não perguntei para esse Davi como ele era, onde ele morava, não perguntei nada, eu só disse, eu posso te abraçar? Se tu não sabe fazer nada, tu tem problema em abraçar uma pessoa? Tu tem problema, eu vou pegar uma doença, mas tu é fraco, eu vou pegar piolho. Tu tem problema em abraçar uma pessoa por causa do cheiro, da cor? Tu tem um problema bem mais sério, que é a falta de amor. Isso é mais grave. Corta, separa, prepara e dedica, para só agora tu começar a pensar em consagração, que é o termo de Gadash no hebraico, ser consagrado. E aí, o que acontece quando tu chega nesse nível? Acontece coisas que tu lê na Bíblia, que eu vou afirmar o que eu vou dizer e corro o risco de ser penalizado pelo que eu vou dizer, mas eu não acredito que aqui dentro esteja alguém que possa dizer agora, eu prefiro morrer
porque eu vou estar com Cristo, do que continuar vivo. Tem candidato, fica de pé que nós vamos orar por ti agora. E alguém já pega o celular para chamar a funerária. Quando tu vem nesse ciclo buscando o aperfeiçoamento da santificação, o fim dele é esse. É tu chegar ao ponto de oferecer a tua vida como um sacrifício para Deus. E para aí tu entender o apóstolo Paulo: não me importa mais estar vivo. Para ver o que a Bíblia diz. Não mais vivo eu. Eu cheguei num ponto de consagração a Deus, que é Cristo quem vive em mim. E para mim, o morrer agora é o quê? E nós preocupados com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, reeleição do Bolsonaro, nós preocupados com isso, preço da gasolina. Se tu tivesse seguido o ciclo de começar a cortar e direto quem tu é para Deus, começar a te afastar e desligar coisas, começar a te dedicar mais, preparando a tua vida, organiza ela para estar com Deus, começar a te dedicar no sentido de te mostrar para Deus, chegar na consagração não é um problema. Por que hoje poucas pessoas se oferecem para Deus? Por uma simples razão: não conhecem Deus, conhecem a religião, conhecem a igreja, conhecem o CNPJ, conhecem a estrutura, mas Deus, a hora que nós formos impactados pela glória de Deus e instruídos pelo Espírito Santo, eu quero saber o que é mais valioso nessa terra. Viu como não é loucura quando tu ouve alguns crentes dizer: olha, eu conheci um irmão que Deus usava e oravam às 6 horas por dia. Isso não é impossível. Isso não é impossível. E eu afirmo para você, essas pessoas que tinham uma vida consagrada a Deus não eram taxadas de preguiçosos, de maneira nenhuma. Eles eram taxados como homens de Deus. Quando tu chega nesse último estágio, tu te torna sagrado. Então, queridos, olha como é difícil tu chegar aqui sem o primeiro degrau acontecer. Aí tu começa a ver pastores que fizeram da igreja negócio. Tu nunca viu pessoas se intitulando de Deus: hoje eu tenho uma profecia para ti, a tua vitória, agarra com a mão. Deus não fala a rodo jogando ao vento as palavras dele. Ele vai falar com você, com o que você precisa ouvir. E é muito provável que tu esteja agora sendo acionado por Deus para voltar a fazer o que tu fazia, por essa palavra. Bom, queridos, agora começa um problema. Como é que eu faço isso? Porque não é tão simples eu me desfazer de coisas que eu amo. Tem gente aqui, queridos, credo, quando tu fala de futebol, e quando perde, tem gente aqui me olhando agora, que até botou a mão na boca, sabe a escalação inteira do Inter, Grêmio, Sapucaense. E se tu perguntar, filho, me dá o nome dos 12 apóstolos: Guinho, Zezinho, Luizinho, Pateta. Pateta é tu. O quanto tu sabe de notícias irrelevantes que tu deveria conhecer Bíblia. E aí a palavra de Deus, Jesus disse: santifica-os na verdade, porque somente a tua palavra é a verdade. Meu irmão, tu quer começar, minha irmã, tu quer começar esse processo e terminar com uma vida consagrada a Deus, é impossível não ter Bíblia. É impossível tu não ter Bíblia. Por isso que eu estou de olho em vocês. Deviam estar de Bíblia. Ou vão no Germânia de Bíblia amanhã, os bonitos aí. Meu irmão, nós temos que ter Bíblia no coração. Não só carregar. Não, carregar não. Mas ter no coração, no celular, ter Bíblia. A Bíblia tem que nos intoxicar.
Nós temos que estar saturados da palavra, porque ela santifica, irmão. Tem coisas que tu não vai largar nem fazendo hipnose regressiva. Só a palavra explodindo dentro de ti é que vai fazer sentido. Enquanto isso não acontecer, tu pode fazer o que tu quiser. Quantos aqui tiveram os dedos esfregar na pimenta para parar de roer unha? Tem gente que apanhou de cabo de vassoura por causa de unha aqui. Mas enquanto não explodiu na tua cabeça, eu tenho que parar, foi até as cutículas. Tem gente tentando parar de fumar e coloca adesivo da Pfizer no olho, na língua, na garganta, nas orelhas e põe semente, parece um bambu aquelas orelhas do cara virado em semente. Enquanto não enfiar na cabeça, eu preciso parar com isso. Pode ver na Maria Braga até amanhã. Não muda. A Bíblia tem um papel importante nesse processo. Santifica-os na verdade. A tua palavra, dabar no hebraico, a tua palavra é a verdade. Aí tu tem que entender o que é dabar. Porque dabar, queridos, significa o que foi declarado. Alguém aqui não sabia que tu precisa ser santo para ir para o céu? Irmão, eu não sabia. Então tá, acabou a tua desculpa. Agora tu sabe. Para ti ir para o céu, tu vai ter que ser santo. E agora, meu filho, dá teus pulos. Dá teu jeito. Tu sabe que para ir para o céu, tem que ser santo. Ser santo é andar a santificação. Queridos, a Bíblia, ela tem versículos que te convidam a amar o próximo. Mas a Bíblia tem ordens que não importa se tu sofreu, pois é, eu sou órfão, eu morava. A Bíblia manda tu fazer. Se tu gostou ou não, o problema é teu. Porque essa palavra não volta vazia, não cai por terra e ela não pergunta a tua opinião. Olha, eu fiquei com pena desse coitado. Cumpre metade da Bíblia só. Onde que tu vai achar isso na Bíblia? Meu irmão, não fica achando que Deus vai, tadinho, se esforçou. Porque se é por esforço, os espíritas estão no céu, todos eles, porque eles se esforçam. Os espíritas se esforçam. Os budistas estão no céu, porque todos se esforçam. Só que tem um pequeno problema. Jesus não está perguntando para os espíritos a opinião dele e nem para os budistas. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem Jesus. Então o que o budismo pensa é problema do budismo. Meu irmão, o que tu pensa de alguns versículos, o problema é teu. A Bíblia não volta vazia. A palavra de Deus vai se cumprir, tu querendo ou não. Santifica-os na verdade. Segundo, dabar significa advertências. Não despreza o conselho da tua mãe e não desfaz o conselho do teu pai. Eles já viveram mais que tu. Só porque eles não sabem mexer em celular, isso não é nada, isso é lixo. Porque o teu pai e a tua mãe não sabem mexer em celular, não sabem ligar uma máquina de lavar. 0-0 então. Não despreza o conselho dos anciãos. Tem pessoas nessa igreja que já comeram pedra. Ouve essas pessoas. Não acha que tu é a joia da coroa porque tu é touchscreen e tu não sei o que. Ouve o conselho das pessoas. Ouve opiniões. A Bíblia diz: julga. Tu agora, querido, está ouvindo o que eu estou falando. Julga. Olha, não gostei. Tudo que está sendo dito aqui é desprezível? Retém o que é bom, diz a Bíblia. A Bíblia tem advertências, que é para mim e para você. Presta atenção nessas advertências. Por quê? Porque a palavra é verdade. E a verdade, queridos, aman no hebraico, significa a palavra é fiel. A palavra é verdadeira e a palavra não erra. Então tu que precisa dar uma volta nessa tua vida aí, faz isso enquanto tu está vivo. Porque nós não acreditamos, esta igreja não acredita em reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição como um milagre. Que tu pode ser beneficiado por ele ou não.
E todos que estão aqui dentro, eu afirmo, tu tens 50% de chance de não ir para casa. Morrer no meio do caminho. Ninguém tem certeza que vai chegar em casa. Nós vamos chegar se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas eu garanti que eu vou chegar em casa? Eu não. Ah, mas é novo e saudável? Tem 2 médicos me olhando. Tem tanto novo e saudável que morre do que, não sei, morreu. Morte. Vamos cair de pé, queridos. Todo culto, meu irmão, minha irmã, tu vem te alimentar. E o que tu ouviu hoje, a gente está entrando num ciclo agora sobre mordomia. E eu entro agora linkando com o pastor Léo semana passada, que é administrar. Tu precisa administrar a tua salvação. Tu tem que parar de brincar com ela. Encara ela sério. Eu vou morar no céu. E para isso, meu irmão, tem requisitos. Tem requisitos que tu vai ter que encarar. Ou então tu decide, não, eu não vou fazer isso. Eu não posso reduzir as consequências disso. Porque Jesus disse, quem vier após mim, tomar a sua cruz, se negar, esse vai estar comigo. Foi Jesus. Então, toda vez que tu ouvir a palavra, tu está diante de um desafio individual e pessoal. O que tu vai fazer? Hoje tu recebeu muita informação que está na tua cabeça, mas tu vai ter que processar. Quer seja hoje dormindo, amanhã, terça-feira, mas tu vai ter que encarar você, salvo ou perdido. Sem santidade, ninguém verá Deus. Por quê? Se tu olhares a um texto mais pesado, sede santos, não está convidando, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. O critério não é fraco, queridos. Vamos orar?